Ele achou que estava estrangulando mais um sertanejo qualquer, sem nome, sem defesa, sem valor. A mão pesada da farda apertou o pescoço errado diante de um povo acostumado a calar. O silêncio não era medo, era espera. Quando o homem ergueu o rosto e Lampião se revelou, o poder mudou de lado. Naquele instante o sertão decidiu. Morrer seria fácil demais. O castigo seria viver e lembrar. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. A mão veio pesada, sem aviso, sem pergunta, apertando o pescoço do homem como quem segura bicho teimoso no meio da estrada de barro entre Poço Redondo e Canindé. O militar não quis saber de nome, nem de história, nem de quem era o cabra que ousava falar em voz alta no meio daquela mói de gente encabulada. Para ele, era só mais um matuto invocado, desses que precisam de peia para aprender o lugar. "Cala essa boca, filho de rapariga!" Rosnou, os dedos afundando na carne. "Aqui quem manda é a farda." O povo parou. Ninguém correu, ninguém arengou. Só o vento seco passando pela caatinga e levantando poeira miúda, arrodeando os pés descalços da ruma de gente que assistia. Mulheres com menino no braço, velhos de chapéu gasto, vaqueiro encostado no mourão, todos quietos. O silêncio não era medo, era espera. O homem agarrado não reagiu, não tentou soltar a mão, não xingou, não implorou. Ficou firme, os olhos escuros cravados no rosto do militar, a respiração controlada, como quem mede o tempo por dentro. O pescoço já marcava roxo, mas o corpo não tremia. Aquilo incomodou. "Tá achando que é macho, é?" O militar apertou mais. "Aqui, cabra safado, quem fala de cangaço apanha." Um murmurinho correu baixo, feito fuxico de vento em palha seca. Falar de cangaço ali era mexer em coisa viva. O homem engoliu o ar com dificuldade, mas respondeu, a voz rouca, arrastada. "Cangaço protege quem a lei esqueceu." A frase caiu no chão como pedra em cacimba. Uma mulher fez o sinal da cruz. Um velho cochichou um Ave Maria. O militar riu, riso torto, cheio de desdém. "Protege nada, abestado. Lampião é ladrão, assassino, desmantelado. E quem defende bandido merece o mesmo fim." A mão voltou a apertar, agora com gosto. O homem fechou os olhos por um instante. Na cabeça dele passaram imagens rápidas. A casa de taipa que o soldado tinha derrubado meses antes. A mãe chorando sem ter onde cozinhar o feijão. O pai enterrado sem caixão. A rapariga que ele amava indo embora com medo da volante. Amor perdido, chão arrancado, vida esfarelando feito barro seco. Quando abriu os olhos, não havia súplica neles. Havia lembrança. O militar percebeu o olhar e se irritou. "Que foi, meu irmão? Vai me encarar agora?" Empurrou o homem contra o tronco seco de um juazeiro, levantando mais poeira. O povo recuou meio passo, não por medo do militar, mas pelo peso do que estava se formando. Ninguém interferia, ninguém precisava. O sertão já tinha visto aquilo antes. Farda confundindo poder com brutalidade, cabra achando que respeito nasce do medo. Mas ao fundo, perto de uma venda fechada, um homem sentado num banco baixo coisava um pedaço de couro, cabeça abaixada, chapéu gasto cobrindo o rosto. Parecia só mais um artesão, um pé de estrada tentando ganhar uns 1000 réis para comprar farinha e um naco de carne seca. Ao redor dele, outros homens se espalhavam sem chamar atenção. Um ajeitando a sela do burro, outro mascando fumo, um terceiro fingindo contar moedas de cobre. Tudo comum demais para despertar suspeita. Tudo calmo demais. O militar não percebeu. Continuou. "Fala agora, cabra. Quem vai te salvar?" Aproximou o rosto, o hálito azedo de cachaça batendo na cara do homem. "Teu Lampião vai sair da caatinga para te carregar no colo?" Um soldado mais novo lá atrás limpou o suor do sovaco com o dorso da mão.
Tinha algo errado. O jeito do homem não batia com o de quem ia morrer. Era silêncio de espera, não de derrota. O rapaz abriu a boca, mas o sargento o cortou com uma lapada no peito. Fica quieto, recruta. Aprende. O homem agarrou o pulso do militar por um segundo, não para se soltar, só para falar. Tire a mão. A voz saiu baixa, firme, sem pressa. Não era pedido, era aviso. O militar arregalou os olhos, surpreso com a ousadia, e apertou ainda mais. Ou o quê, abestado? O vento mudou de direção. Levantou a poeira e trouxe o cheiro seco da caatinga, misturado com suor, couro e pólvora velha. O homem do banco parou de coisar o couro. Um dos que mascava fumo cuspiu no chão e se ajeitou, quase imperceptível. O vaqueiro encostado no mourão cruzou os braços. O povo sentiu o coração bater mais forte no peito. Ou o sertão cobra, disse o homem enforcado, quase num sussurro. O militar riu alto, um riso que não encontrou eco. O sertão sou eu. Ninguém respondeu, nem o vento, nem os bichos, nem o povo. O silêncio ficou grosso, pesado, desses que anunciam desmantelo grande. E foi nesse silêncio que o homem do banco levantou a cabeça pela primeira vez. O movimento dele foi pequeno, mas pesado, feito promessa antiga. Quem conhecia sentiu primeiro. Quem não conhecia percebeu tarde demais. O chapéu continuou baixo, escondendo o rosto, mas a postura mudou. Não era mais de artesão cansado. Era de cabra acostumado a ser obedecido sem levantar a voz. O militar não viu. Estava ocupado demais exibindo força diante da mói de gente que fingia não existir. Aqui ninguém fala de bandido, rosnou, sacudindo o homem contra o tronco. Nem de lampião, nem de cangaceiro nenhum. O povo escutava, quieto. Aquela estrada era passagem de feira, de romaria, de tropeiro levando couro, queijo e rapadura para vender em Canindé. Gente que vivia de R$ 1.000 contados, trocados por farinha, sal e querosene. Gente acostumada a baixar a cabeça quando a volante chegava, porque discutir com farda era convite para desmantelo. Uma velha de vestido gasto apertou o rosário entre os dedos. Ave Maria, murmurou, quase sem som. Ela lembrava da última vez que aquele mesmo destacamento tinha passado por ali. Levaram galinha, rasgaram rede, chutaram porta de taipa, disseram que era taxa da República. O filho dela tentou reclamar, levou peia na frente da família. Desde então, o rapaz nunca mais falou alto. Um homem magro, chapéu quebrado, encostado no mourão, olhava o enforcado com atenção. Conhecia aquele olhar firme, aquela calma atravessada. Não disse nada, só puxou o chapéu mais para a testa, como quem se esconde do próprio pensamento. A feira daquela semana tinha sido miúda. Pouca chuva, pouco feijão, pouco milho. Mesmo assim, o sargento tinha parado ali para cobrar pedágio. Um naco de carne seca aqui, um punhado de farinha ali, 2 moedas de R$ 1.000 arrancadas de quem mal tinha para comprar querosene. Tudo em nome da lei. Lei torta. Vocês são tudo um bando de abestado, disse o militar olhando ao redor. Se não fosse a farda, isso aqui virava terra de cangaceiro. Ninguém respondeu. Uma menina, escondida atrás da saia da mãe, espiava com olhos arregalados. Não entendia direito o que era cangaço, mas sabia reconhecer medo. E ali não via medo no homem que estava sendo apertado. Via outra coisa. Espera. O vento trouxe o som distante de um aboio perdido na caatinga. O cheiro de couro quente misturado com poeira grudava na pele. O homem continuava firme, mesmo com o pescoço marcado, mesmo com a respiração curta. Fala agora, insistiu o militar. Quem paga tua conta? Lampião? Ele vem aqui te dar de comer? O homem demorou a responder, não por fraqueza, por escolha. Quem divide o pão nunca passa fome, disse a voz arranhada mais segura. O sargento riu, cuspindo no chão. Filosofia de matuto.
Quero ver dividir bala quando a volante chega. Mais atrás, perto da venda fechada, um dos homens que fingia contar moedas ergueu o olhar por um segundo. O outro, o da cela, passou a mão pelo couro devagar, como quem mede o tempo. Tudo calmo demais. Tudo no compasso de quem espera o momento certo. O povo sabia. Oxente sabia. Aquela calma não era de quem aceita destino. Era de quem conhece o peso da terra e o tempo da vingança. Um velho de barba rala, que vendia corda e arreio nas feiras de Poço Redondo, limpou a garganta. Sargento, arriscou, a voz trêmula. Deixe o homem. Ele só falou demais. O militar virou a cabeça devagar, os olhos estreitos. Tu quer peia também, velho? O homem baixou os olhos na mesma hora. Não, senhor. Silêncio de novo, pesado, encabulado. O enforcado observava tudo. Via a vergonha no rosto do velho, o medo escondido nas mãos das mulheres, a raiva calada dos homens. Aquilo doía mais que o aperto no pescoço. Era por isso que ele não reagia, ainda. Na cabeça dele, lembranças vinham feito fuxico de vento. O dia em que a volante queimou um rancho por suspeita besta. O menino que levou lapada só por olhar atravessado. A rapariga que se jogou no açude depois de ser chamada de filha de rapariga diante de todo mundo. Amor perdido, honra pisada, vida desmantelada. O militar apertou mais uma vez, como quem quer arrancar reação. Fala, cabra safado! Defende teu lampião agora! O homem abriu os olhos devagar. Não havia ódio neles, havia certeza. Lampião não precisa que eu defenda, disse. O povo já sabe quem protege e quem pisa. O murmúrio voltou, mais forte. Uma mulher fez o sinal da cruz de novo. Um vaqueiro mordeu o lábio. Um soldado jovem sentiu um frio subir pela espinha. Sargento tentou falar. Cala a boca! Veio a resposta com outra lapada. O homem do banco, perto da venda, parou de vez. O couro ficou esquecido nas mãos. Ele ergueu a cabeça um pouco mais, o suficiente para observar melhor a cena. Ao redor dele, os outros também mudaram de posição, quase imperceptível. Um passo aqui, outro ali, como quem arruma curral antes da chegada do gado. O povo percebeu e não disse nada. Ninguém apontou, ninguém correu. Era como se o sertão inteiro prendesse a respiração, esperando o momento em que a verdade pisaria naquele chão de barro. O militar continuava falando, embromado pela própria soberba. Vocês precisam de ordem, de mão dura. Sem isso, viram bicho. O enforcado sorriu de leve. Não era alegria, era lembrança amarga. Bicho é quem esquece que o outro é gente. A frase ficou no ar. O vento parou. Até as galinhas que ciscavam perto da cerca pareceram aquietar. Foi então que o soldado jovem, pálido, sussurrou outra vez, quase sem voz. Sargento, esse homem... Mas o que ele ia dizer morreu na garganta, porque naquele instante o homem do banco levantou-se por completo. O ranger seco do banco de madeira soou mais alto que tiro na cabeça de quem sabia escutar. O homem que até então coisava o couro se levantou devagar, sem pressa, como quem mede cada passo antes de pisar no chão quente. O chapéu continuava baixo, escondendo metade do rosto, mas o corpo inteiro denunciava outra coisa. Não era mais um viajante cansado, era presença. Os homens espalhados pela estrada sentiram o movimento como se fosse chamado antigo. O que mexia na cela parou de alisar o couro. O que mascava fumo deixou o bolo de tabaco no canto da boca, imóvel. O que contava moedas fechou a mão, escondendo os 1000 réis como quem guarda segredo. Tudo no mesmo instante, tudo sem barulho. Arrumação de quem sabe cercar sem levantar poeira. O povo percebeu e não disse nada. Oxente, ninguém ali era besta. Aqueles cabras simples demais, calmos demais, não estavam ali por acaso.
Mas o sertão ensina cedo. Quem fala demais, morre cedo. Então ficaram quietos, cada um fingindo olhar para outro lado, como se o mundo ainda fosse o mesmo de minutos atrás. O militar, abestado pela própria arrogância, continuava segurando o pescoço do homem. "Tá achando que alguém vai te salvar?" Cuspiu as palavras. "Aqui só tem matuto e pé de cana." O homem não respondeu. Seus olhos, antes cravados no rosto do sargento, agora deslizaram de leve para o lado, encontrando o vulto que se levantava perto da venda. Foi um olhar rápido, mas cheio de entendimento. Nenhum gesto, nenhuma palavra, só reconhecimento. Mais 2 homens, até então misturados na ruma de gente, deram passos lentos, arrodeando a cena. Um ajeitou o chapéu quebrado. Outro puxou a manga da camisa como quem espanta mosquito. Pequenos movimentos, insignificantes para quem não conhecia. Sinais claros para quem sabia ler o sertão. O soldado jovem percebeu primeiro. O suor escorreu pelo rosto, ardendo nos olhos. "Sargento!" Tentou outra vez, a voz falhando. "A gente tá..." "Cala essa boca, recruta!" Veio a resposta com desprezo. "Aprende a ser homem." O rapaz engoliu seco. Ser homem ali talvez significasse morrer. O vento trouxe o cheiro de pólvora velha, misturado com couro curtido. Não vinha de arma à mostra. Vinha da memória que aqueles homens carregavam no corpo. Cada cicatriz, cada olhar atravessado, cada silêncio pesado. O povo começou a recuar um passo, não por medo do militar, mas pelo pressentimento. Uma mulher puxou o filho pelo braço. "Chegue pra cá, bichinho", sussurrou. "Fique perto de Mainha." O menino obedeceu, mas continuou olhando, curioso e assustado. O homem que segurava o couro, agora de pé, deu 2 passos à frente. Não olhou para o militar. Não falou com o enforcado. Apenas caminhou até ficar a uma distância que não parecia ameaça, mas também não era casual. Parou. Cruzou os braços. Os outros se espalharam melhor. Um ficou perto do juazeiro, outro junto ao mourão, um terceiro próximo à cerca caída. Formavam um círculo imperfeito, desses que não se desenham com régua, mas que ninguém atravessa sem sentir. O militar percebeu o movimento tarde demais. Olhou ao redor, irritado. "Que arrumação é essa?" rosnou. "Vão trabalhar, cambada de desocupado." Ninguém respondeu. Ninguém saiu do lugar. O enforcado respirou com dificuldade, mas não desviou o olhar do homem de chapéu baixo. O silêncio entre eles falava mais que qualquer palavra. Era silêncio de quem já atravessou bala junto, de quem já dividiu água de cacimba seca, de quem já enterrou companheiro na caatinga dura. O soldado jovem deu meio passo para trás. O coração batia no ouvido. "Sargento", sussurrou quase chorando. "A gente devia ir embora." A resposta veio em forma de empurrão. "Se avexe não, recruta. Tu tá com medo de matuto agora." Mas o recruta não olhava mais para o povo. Olhava para os homens que se posicionavam sem pressa, sem arma na mão, sem voz alterada. Aquilo era pior que grito, era certeza. O homem do chapéu baixo ergueu o rosto só um pouco mais, ainda não o suficiente para mostrar tudo. Só o bastante para que o enforcado visse os olhos. Olhos fundos, escuros, carregados de história. Olhos que já tinham visto mais morte do que qualquer volante. O enforcado piscou devagar. Um quase sorriso, torto, apareceu no canto da boca inchada. O militar percebeu e se irritou. "Tá rindo de quê, cabra safado?" Apertou mais uma vez, tentando arrancar reação, mas o homem já não olhava para ele. Olhava para o que se formava ao redor. O povo também olhava. Uma ruma de gente agora arrodeando a cena, sem combinar, sem falar. O sertão inteiro parecia ter acordado ao mesmo tempo. Uma mulher cochichou com a outra. "Eita gota serena! Esses homens..." "Se cale, fulô", veio a resposta. Finja que não viu." O homem do chapéu baixo deu mais um passo. O couro ficou para trás, esquecido no banco.
A venda fechada, testemunha muda de tantas injustiças, rangia com o vento. O silêncio ficou grosso, desses que anunciam mudança de destino. O militar finalmente sentiu o peso no ar. Soltou um pouco a pressão, não por compaixão, mas por instinto. "Quem são vocês?" perguntou, a voz menos firme. Ninguém respondeu. O enforcado respirou fundo, sentindo o ar voltar aos poucos. O pescoço ardia, a cabeça latejava, mas o olhar permanecia firme. O homem de chapéu baixo parou a poucos passos. O sol bateu de lado, iluminando parte do rosto. Não tudo, ainda não. O soldado jovem arregalou os olhos, o corpo inteiro tremendo. "Sargento", murmurou quase sem som. "Nós se lascou." O vento levantou poeira outra vez, arrodeando os pés de todos, como se o próprio sertão quisesse marcar aquele chão. E foi nesse instante, com os homens posicionados como sombra e o povo prendendo a respiração, que o chapéu começou a subir. O movimento do chapéu foi lento, arrastado, como se o tempo tivesse engrossado, feito mel de engenho. Primeiro, a aba subiu um dedo. Depois, mais um. O sol bateu de lado, iluminando o que antes era sombra. O povo não respirava, nem as galinhas ciscavam, nem o vento ousava soprar. O militar ainda segurava o pescoço do homem, mas a força já não era a mesma. Os dedos, antes cravados, agora hesitavam, como se o próprio corpo desconfiasse do erro. "Quem é tu?" perguntou outra vez a voz embromada. Ninguém respondeu. O chapéu subiu mais um pouco. O rosto ainda não estava inteiro à mostra, mas já bastava para quem conhecia. O vaqueiro encostado no mourão baixou os olhos. A mulher do rosário apertou as contas com mais força. O velho da corda murmurou: "Ave Maria." O soldado jovem deu um passo atrás, tropeçando no próprio pé. "Sargento." A voz saiu fina, quase chorada. "Esse homem... Cala a boca." O militar tentou impor autoridade, mas o grito saiu rachado. O enforcado observava tudo, a respiração ainda curta, o pescoço latejando. Seus olhos encontraram o rosto que surgia devagar. Não havia surpresa neles. Havia reconhecimento antigo, desses que dispensam palavra. O homem do chapéu finalmente mostrou os olhos por completo. Escuros, fundos, atravessados como faca velha. Olhos que carregavam estrada, bala, fome e vingança. Olhos que já tinham visto o sertão sangrar e ainda assim escolher ficar. Um murmúrio correu pela ruma de gente, baixo, feito reza maldita. "É ele. Não diga." "Vixe Maria." O militar ouviu, mas não entendeu. Não ainda. "Fala direito." Rosnou, tentando recuperar o controle. "Quem é esse cabra?" Ninguém respondeu, ninguém precisava. O homem do chapéu deu mais um passo, agora perto o bastante para sentir o cheiro de suor e cachaça do sargento. Parou. Olhou primeiro para o homem enforcado, avaliando o pescoço marcado, a respiração pesada. Depois, sem pressa, ergueu o queixo e encarou o militar. O mundo pareceu encolher. "Solte o homem", disse, a voz baixa, firme, sem grito. Não era ordem dita com raiva, era certeza. O militar riu, mas o som saiu oco. "E tu é quem para mandar em mim, abestado?" O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer resposta. O chapéu subiu o suficiente para revelar o rosto inteiro. O sol bateu direto, iluminando a cicatriz antiga perto da têmpora, o bigode fino, o olhar que não piscava. Não havia dúvida possível, nem para o povo, nem para os homens espalhados, nem para o soldado jovem, que agora tremia sem vergonha. "Sargento", sussurrou, a voz falhando. "É Lampião." O nome caiu no chão como pedra em açude seco. O militar piscou uma vez, depois outra. O cérebro demorou um segundo a entender o peso das sílabas. Lampião?" A mão que apertava o pescoço afrouxou sozinha, como se os dedos tivessem vontade própria. O homem respirou fundo, o ar entrando com dor, mas também com alívio. Não se moveu. Não precisava.
O povo deu meio passo para trás, não por medo, mas por respeito. Ninguém queria ficar entre o erro e a consequência. Lampião não levantou a voz, não puxou a arma, não fez gesto brusco. Apenas ficou ali, a poucos passos, os olhos cravados no militar, como quem mede o peso de um boi antes do abate. "Solte", repetiu, ainda mais baixo. A mão caiu de vez. O homem libertado levou os dedos ao pescoço marcado, sentindo o roxo quente sob a pele. Respirou fundo outra vez, os pulmões ardendo. Olhou para Lampião e assentiu de leve, como quem confirma que ainda está de pé. O militar deu um passo atrás, trupicou numa pedra. O suor desceu gelado pelas costas. "Capitão, eu não sabia", balbuciou. Lampião inclinou a cabeça, quase curioso. "Sabia?", perguntou sem alterar o tom. "Ou tu só não quis saber?" O sargento abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio respondeu por ele. Ao redor, os cangaceiros se moveram um pouco mais, fechando os caminhos sem pressa. Um junto ao juazeiro, outro perto da cerca, um terceiro ao lado da venda. Não havia arma apontada, não havia grito, só presença. O povo assistia, o coração batendo forte no peito. Uma mulher fez o sinal da cruz. Um velho murmurou, um Pai Nosso. Uma menina apertou a mão da mãe. O soldado jovem não aguentou. Baixou o fuzil devagar, como quem entende que ali não era batalha de pólvora. Era outra coisa. Justiça antiga, dessas que não se escreve em papel da República. Lampião deu 2 passos à frente, parando a 1 palmo do sargento. O cheiro de couro, pólvora e estrada subia dele como marca de nascença. "Tu apertou o pescoço errado, macho véi", disse. A frase não foi dita com raiva. Foi dita como sentença. O militar engoliu seco. As pernas tremiam. "Capitão, foi engano." "Engano?", Lampião repetiu, provando a palavra na boca. "Engano é confundir estrada. Isso aqui foi costume." O povo murmurou baixo. Costume. Todos conheciam aquele costume. Farda chegando, voz grossa, mão pesada, humilhação gratuita. O homem que tinha sido enforcado deu um passo para o lado, ficando atrás de Lampião. Não como quem se esconde, como quem sabe o lugar que ocupa. O vento voltou a soprar, levantando poeira fina. O sertão parecia respirar junto. Lampião olhou ao redor, devagar, encontrando os olhos do povo um por um. Não precisava falar. O julgamento já tinha começado. E o militar, agora sem a mão no pescoço de ninguém, percebeu que o ar estava mais pesado do que qualquer farda poderia suportar. O nome ainda ecoava no ar, pesado, impossível de ser desdito. Lampião. Não era fuxico de feira, nem história de beira de fogão. Estava ali, de carne e osso, diante da volante que tantas vezes jurou caçá-lo. O sargento sentiu o chão fugir 1 palmo sob as botas empoeiradas. O silêncio se espalhou feito sombra comprida. Até os homens da volante, acostumados a impor medo, agora evitavam olhar diretamente para o capitão do cangaço. O recruta jovem mantinha o fuzil baixo, as mãos tremendo. Sabia que qualquer movimento errado podia virar sentença. Lampião não sacou a arma, não levantou a voz. Apenas existia ali, e isso bastava. "Então, tu é ele", murmurou o sargento, tentando sustentar o resto de autoridade que ainda fingia ter. O tal rei do cangaço. Lampião inclinou a cabeça de leve, sem confirmar, sem negar. Os olhos não deixavam o rosto do militar. "Rei é quem governa", disse, calmo. "Eu só caminho." A frase ficou suspensa, pesada de significado. O povo murmurou baixo. Aquela calma era mais assustadora que qualquer grito. O homem que havia sido enforcado deu mais um passo atrás, misturando-se aos homens espalhados. Agora ninguém fingia mais. O disfarce tinha cumprido seu papel. O sertão inteiro testemunhava. O sargento passou a mão pelo rosto suado, tentando recuperar o fôlego. "Capitão,
Foi um mal-entendido. Esse cabra falou demais. Eu só mantinha a ordem. Lampião olhou ao redor, devagar, como quem mede a palavra ordem no chão rachado. Ordem é derrubar casa de taipa? Perguntou sem pressa. Ordem é levar comida de menino? Ordem é chamar mulher de rapariga na frente da vila? Cada pergunta era uma lapada sem mão. O povo baixou os olhos, lembrando. O velho da corda apertou o chapéu contra o peito. A mulher do rosário chorou em silêncio. O sargento abriu a boca, mas a resposta morreu antes de nascer. Eu cumpria ordens da República. Lampião deu meio passo à frente. O cheiro de couro quente e pólvora antiga subiu mais forte. A República te mandou apertar pescoço de pobre? Perguntou. O silêncio respondeu outra vez. Os cangaceiros ajustaram a posição, fechando o caminho com calma. Um deles coçou o queixo, outro ajeitou a cartucheira sob a camisa. Nada ameaçador, tudo definitivo. O povo começou a se aproximar, passo por passo. Não havia grito, nem alvoroço. Era um círculo se formando, desses que não se desenham no chão, mas ninguém atravessa. O sargento percebeu tarde demais. Quando olhou ao redor, já estava arrodeado. O suor desceu gelado pelo sovaco. Capitão, tentou, a voz falhando. Nós podemos resolver isso. Já está resolvido, disse Lampião. Não houve ameaça na frase, só certeza. O soldado jovem deu mais um passo para trás, encostando na cerca. Os outros homens da volante trocavam olhares encabulados, como meninos pegos em travessura que virou coisa séria demais. O vento trouxe o som distante de um aboio. O sertão seguia, indiferente à soberba dos homens. Só observava. Lampião virou o rosto para o povo. Vocês conhecem esse cabra? A pergunta caiu como pedra. Ninguém respondeu de imediato. O medo antigo ainda pesava nos ombros, mas o silêncio dessa vez não era o mesmo. O velho da corda deu um passo à frente, a voz rouca. Conhece demais, capitão. Onde ele passa, fica desmantelo. O sargento fechou os olhos por um instante. Uma mulher magra, com um menino no colo, criou coragem. Chamou meu marido de filho de rapariga porque pediu água. Outra voz surgiu atrás. Levou meu dinheiro da feira. Disse que era taxa. O murmúrio virou testemunho. O círculo apertou. O povo deixava de ser plateia, virava memória viva. O sargento tentou recuar mais um passo, mas trombou no recruta. Isso é exagero, disse, a voz mais alta do que firme. Fuxico de matuto! A resposta veio rápida. Lampião ergueu a mão e deu uma lapada seca no rosto dele. Não foi forte, foi suficiente. O barulho ecoou mais alto que tiro. Respeite, disse Lampião. Aqui tu não fala mais alto que ninguém. O sargento caiu de joelhos, mais por susto que por dor. A poeira subiu ao redor, grudando no suor do rosto. Ninguém riu, ninguém comemorou. O sertão não festeja a queda. Observa. Corisco não estava ali. Nenhum nome precisou ser chamado. Os homens de Lampião bastavam. Cada um em silêncio. Cada um com história nas costas. Cada um testemunha do que a volante fazia quando pensava que ninguém podia reagir. Lampião olhou para os soldados. Vocês andam com ele? Sim, capitão, responderam quase em coro. Viram tudo? As cabeças baixaram. E calaram? Ninguém respondeu. Lampião assentiu devagar. Então aprendem junto. O sargento respirava pesado, as mãos sujas de poeira tremendo. Capitão, eu tenho família. Mulher, menino pequeno. Lampião inclinou a cabeça como quem escuta a história antiga. Família todo mundo aqui tem, disse apontando para o povo. A diferença é que tu esqueceu disso quando usou a farda para se sentir maior. O homem engoliu seco. O peso da frase caiu inteiro. O vento soprou outra vez, levantando poeira fina. O sertão parecia esperar. Lampião olhou o rosto do sargento mais uma vez, como quem grava cada traço na memória. Matar tu agora seria fácil demais, disse.
O povo prendeu a respiração. E fácil não ensina nada. O sargento ergueu os olhos, assustado. Não havia alívio ali, havia outra coisa, algo mais longo, mais pesado. Lampião deu um passo para trás, abrindo espaço no círculo. O julgamento começa agora. E o sertão, testemunha antiga de injustiça, finalmente encontrou voz. Ninguém correu, ninguém sacou arma. Ainda assim, o sargento sentiu o ar faltar como se já estivesse morto. O círculo se fechava devagar, feito arrumação de curral antes da apartação. Um passo aqui, outro ali. O juazeiro, a cerca torta, a venda fechada, tudo virava parede. Lampião não levantou a voz. Fique de pé, disse apenas. O sargento obedeceu, mais por instinto do que por coragem. As pernas tremiam, as botas afundavam na poeira quente. Quando ficou ereto, percebeu que já não havia espaço para recuar. O povo arrodeava a cena, olhos firmes, memória viva. Os soldados da volante trocavam olhares encabulados. Um deles coçou o pescoço, outro limpou o suor do sovaco. Nenhum ousava erguer o fuzil. Não era medo de bala, era certeza de consequência. O recruta jovem, pálido, murmurou: Sargento, nós está cercado. O sargento engoliu seco. Fique quieto, rapaz. Mas a própria voz não obedecia mais. Lampião caminhou devagar ao redor dele, as mãos para trás, como quem avalia um boi na feira. O povo acompanhava com os olhos em silêncio. Cada passo levantava poeira fina, misturando-se ao cheiro de couro e suor. Tu disse que aqui quem manda é a farda, falou Lampião, sem parar de andar. Mas quero entender isso. O sargento tentou sustentar o olhar. Eu cumpro ordem, lei da República. Lampião parou diante dele. A República te manda tomar comida de menino? Silêncio. Te manda bater em velho? Silêncio. Te manda apertar pescoço de quem fala o que pensa? O sargento abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O povo murmurou baixo. Cada pergunta era lembrança coletiva. Um homem deu um passo à frente, chapéu na mão. Capitão, ele levou minha farinha. Disse que era pedágio. Uma mulher se aproximou logo depois. Empurrou meu pai no chão. Chamou ele de inútil. Outro completou. Quebrou a porta da minha casa. Disse que escondia bandido. O sargento sentiu o peso das vozes cair sobre os ombros. Não era gritaria, era memória. E memória não se cala. Lampião levantou a mão pedindo silêncio. O sertão não fala alto, disse. Mas não esquece. O vento soprou, levantando poeira fina, como se a própria terra concordasse. Os cangaceiros continuavam espalhados, sem ameaça, sem gesto brusco. Um deles mascava fumo com calma. Outro observava o horizonte. Pareciam desinteressados. Não estavam. O cerco estava feito. O sargento tentou recuperar a postura. Capitão, isso pode virar desordem. O povo precisa de autoridade. Um riso baixo escapou de um dos cangaceiros. Autoridade não é humilhação, macho véi, murmurou. Lampião não sorriu. Autoridade nasce do respeito, disse. Tu confundiu com medo. O povo assentiu em silêncio. O recruta jovem deixou o fuzil encostar no chão. Não aguentava mais segurar o peso daquilo. Outro soldado fez o mesmo. Um terceiro desviou o olhar, como menino que sabe que fez coisa errada. O sargento percebeu e se desesperou. Vocês vão me desobedecer? Ninguém respondeu. O silêncio era resposta suficiente. Lampião parou diante dele outra vez. Aqui não tem tiro, disse. Nem faca, nem emboscada. O que tem é consequência. A palavra ecoou no peito de todos. Consequência. O sargento sentiu um arrepio subir pela espinha. Capitão, eu posso consertar. Pode? Lampião inclinou a cabeça. Então escute. Virou-se para o povo. Quem quiser falar, fale. O círculo apertou um pouco mais. Não havia empurrão. Não havia ameaça. Só passos lentos de quem carrega anos de silêncio engolido.
Uma mulher magra, rosto queimado de sol, deu um passo à frente. Meu marido pediu água. Ele empurrou o velho no chão. O sargento fechou os olhos. Não foi assim. Foi, disse ela firme. Eu vi. Um velho mancando se aproximou. Minha perna nunca mais foi a mesma depois da queda. Outro homem ergueu a voz. Tomou meu dinheiro da feira. Disse que era taxa. As palavras caíam uma por uma, como pedra em poço fundo. O sargento encolhia a cada frase. A farda parecia pesada demais para sustentar aquele homem. Lampião escutava tudo sem interromper. O rosto não mostrava raiva, mostrava certeza. Quando o último falou, ele voltou-se para o sargento. Tá ouvindo? Tô, respondeu a voz quebrada. Isso tudo aconteceu antes de tu saber quem eu era. O homem assentiu, derrotado. Não foi vingança, continuou Lampião. Foi costume. O vento soprou outra vez. A poeira dançou no ar. O sargento sentiu as pernas fraquejarem. Capitão, eu errei. Lampião observou por um instante. Errar é tropeçar, disse. Che, tu fez foi escolher. O silêncio voltou mais pesado que antes. O povo não queria sangue, queria reconhecimento. Queria que o peso fosse sentido. Lampião deu um passo para trás, abrindo espaço. O sertão já falou, disse. Agora é tua vez de escutar. E ali, cercado sem um único tiro, o sargento percebeu que a farda não o protegia mais de nada. O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio de vozes guardadas, dessas que o sertão engole por anos até o dia em que resolve cuspir. O sargento permaneceu de pé no centro do círculo, a farda colada ao corpo pelo suor, os olhos perdidos entre rostos que antes ele nunca tinha se dado ao trabalho de enxergar. Lampião cruzou os braços e apenas observou. Quem quiser falar, fale agora, disse sem elevar o tom. Ninguém se mexeu de imediato. O medo antigo ainda morava nos ossos, mas a presença de Lampião, firme como tronco de juazeiro, parecia segurar o chão no lugar. O povo começou a entender que, pela primeira vez, a palavra não traria peia. A mulher magra que já havia falado voltou a dar um passo à frente. O menino no colo apertava o vestido dela com força. Esse homem, apontou para o sargento, entrou na minha casa sem pedir licença. Disse que estava procurando bandido, revirou minhas coisas, pisou no feijão que eu tinha separado para os meus meninos. Chamou minha filha de rapariga porque chorou. O sargento fechou os olhos, o rosto queimando de vergonha. Eu... tentou. Cala, disse Lampião sem olhar para ele. Agora é hora de ouvir. A mulher deu um passo atrás. Um velho de barba rala aproximou-se, mancando. Minha perna ficou assim depois que ele me empurrou, disse tocando o joelho torto. Eu só pedi para ele não levar minha galinha. Era tudo que eu tinha para vender na feira de Canindé. O povo murmurou baixo. Conheciam a história. Conheciam o velho. Conheciam o desmantelo. O sargento sentiu o peso daquelas palavras cair como pedra no peito. Outro homem, mais jovem, chapéu gasto nas mãos, aproximou-se. Ele tomou meu dinheiro da feira, 2.000 réis que eu juntei vendendo couro. Disse que era a taxa da República. Nunca vi papel nenhum. O sargento tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu. Era ordem, murmurou. Ordem torta, respondeu o homem firme. Uma mulher idosa se aproximou, o rosário tremendo nos dedos. Mandou parar a procissão de São José, disse. Disse que era ajuntamento suspeito, derrubou vela, pisou na imagem, chamou nossa fé de besteira. Um murmúrio de indignação percorreu o círculo. Fé para o sertanejo era a última coisa que restava quando tudo mais era arrancado. Lampião inclinou a cabeça respeitoso. Continue. A velha respirou fundo. Meu neto ficou doente depois disso. Não sei se foi susto ou tristeza. O sargento levou a mão ao rosto, os dedos tremendo. Eu não devia mesmo, respondeu a velha. Mas fez. O vento soprou,
levantando poeira fina, misturando-se às lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de alguns. Um vaqueiro de ombros largos, rosto queimado de sol, deu um passo à frente. Ele me chamou de ladrão, disse. Só porque eu estava levando um pedaço de carne seca para o meu pai doente, disse que eu devia dividir com a tropa. Quando eu falei que era para a família, ele me deu uma lapada. O sargento fechou os olhos com força. A lembrança veio clara demais. Não era exagero, era verdade. Lampião observava tudo sem interferir. O julgamento não era dele, era do sertão. O círculo apertou mais um pouco. Ninguém empurrava, ninguém gritava, mas o peso da presença era suficiente. Uma menina, não mais que 8 anos, soltou a mão da mãe e deu um passo tímido à frente. O silêncio ficou ainda mais pesado. Tu gritou com o meu painho, disse baixinho. Ele ficou triste. A frase foi simples, curta, e destruiu o que restava da postura do sargento. Ele caiu de joelhos na poeira, as mãos tremendo. Eu fui um desgraçado, murmurou, a voz quebrada. Fui cego, fui covarde. Ninguém o consolou, ninguém o insultou. O sertão não precisa de espetáculo. Lampião se aproximou um passo, ficando diante dele. Pedir perdão não apaga nada, disse. Samai, mas é o começo de quem quer mudar. O sargento levantou os olhos vermelhos. O que eu faço? Lampião olhou ao redor, encontrando o rosto de cada pessoa. Continua aqui, respondeu. Trabalhando, servindo, ouvindo, até o povo decidir que chega. O sargento assentiu, devagar, derrotado. Corisco não estava ali, mas os homens de Lampião observavam com o mesmo olhar duro, vigilante. Não havia prazer naquilo. Havia necessidade. Um dos cangaceiros cuspiu no chão. Tu mexeu com gente demais, macho véi. O povo murmurou em concordância. Lampião virou-se para o círculo. Mais alguém? Ninguém falou. Não porque não houvesse mais histórias, mas porque o essencial já tinha sido dito. O peso estava lançado. O vento soprou novamente, levantando poeira, como se o sertão respirasse aliviado por finalmente ter sido ouvido. Lampião assentiu. Então o julgamento está feito. O sargento abaixou a cabeça, sentindo o peso da sentença cair inteiro sobre os ombros. E ele ainda não sabia que o castigo mais pesado não seria bala, nem faca, nem morte rápida. Seria viver. O silêncio que seguiu a última palavra pareceu esticar o tempo. O sargento continuava de joelhos, as mãos cravadas na poeira quente, sentindo o peso de cada olhar como se fosse pedra amarrada ao corpo. Ninguém o tocava, ninguém o chutava, e aquilo doía mais do que qualquer peia que ele já tinha aplicado. Lampião observava, imóvel, como quem mede a distância entre o erro e a consequência. Levante, disse por fim. A voz não era alta, mas atravessou o ar feito ordem antiga. O sargento obedeceu com dificuldade. As pernas tremiam. O corpo parecia não lhe pertencer mais. Quando ficou de pé, percebeu que todos os olhos continuavam cravados nele. Não havia fuga possível, nem pelo caminho de barro, nem pela própria consciência. Lampião caminhou alguns passos, abrindo espaço no círculo. Matar-tu agora era fácil demais, disse, e fácil não ensina nada. O vento soprou leve, levantando poeira miúda que grudava no suor do rosto do sargento. Ele esperava o golpe final, o disparo, a faca. Não veio. O castigo começa hoje, continuou Lampião. E começa com trabalho. Um murmúrio correu pelo povo. Trabalho, não sangue, não vingança cega, justiça que pesa no tempo. Lampião fez um gesto curto com a mão. 2 cangaceiros se aproximaram do sargento e, sem violência, começaram a retirar os símbolos da farda. O cinto foi o primeiro a cair, depois o coldre vazio, o chapéu com insígnia da República. Cada peça retirada parecia arrancar um pedaço da soberba que ainda restava. O sargento não reagiu.
Sabia que qualquer gesto seria inútil. Quando a farda ficou desarmada, reduzida a pano suado e sem autoridade, Lampião falou: "A partir de agora, tu não manda mais em ninguém. Tu serve." A palavra ficou suspensa, pesada. Servir. O povo se aproximou mais um passo. Não havia raiva aberta, havia expectativa. "Lá no fundo", continuou Lampião, apontando com o queixo, "tem cerca caída, curral quebrado, poço entupido, tudo desmantelo que tua volante deixou. Tu vai arrumar." O sargento engoliu seco. "Eu nunca fiz isso." Um dos cangaceiros riu baixo. "Então vai aprender, macho véi." O vento trouxe o cheiro seco da caatinga, misturado com esterco velho e madeira podre. O sargento seguiu o gesto de Lampião com os olhos e viu o curral torto, as estacas caídas, o arame frouxo. Lembrou-se vagamente do dia em que mandara derrubar aquilo por suspeita besta de esconderijo. Lampião continuou: "Vai levantar cerca, limpar o poço, consertar porta, trabalhar até o povo dizer que chega." "E se eu fugir?" perguntou o sargento, a voz fraca. Lampião inclinou a cabeça. "O sertão vai atrás." Não foi ameaça, foi constatação. O sargento sentiu um frio subir pela espinha. Sabia que era verdade. No sertão, notícia corre mais ligeiro que cavalo. Nome ruim viaja mais que volante. "Anda!" disse um dos cangaceiros empurrando-o de leve. "O sol não espera." O povo abriu passagem. Ninguém cuspiu, ninguém xingou. Só olhar firme, desses que marcam mais que faca. O sargento caminhou em direção ao curral destruído. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O chão de barro quente grudava nas botas, como se a própria terra quisesse prendê-lo ali. Ao chegar, parou diante da cerca caída. Estacas tortas, arame solto, marcas antigas de abuso. O cheiro de esterco seco misturado com poeira subia pesado. O sol castigava sem pena, batendo direto na moleira. "Começa por aí", disse um vaqueiro cruzando os braços. "Cerca torta é convite para gado fugir." O sargento olhou em volta, procurando ferramenta. "Cadê enxada? Martelo?" O vaqueiro deu de ombros. "Aqui é sertão. Vai com a mão mesmo." O homem respirou fundo, abaixou-se. Pegou a primeira estaca caída. A madeira áspera rasgou a pele da palma. Ele tentou fincar no buraco antigo, mas a terra dura não cedeu fácil. Tentou de novo. E de novo. O braço tremeu. Os cangaceiros observavam em silêncio. Lampião, mais afastado, encostado num tronco ralo, apenas assistia. Não havia pressa no olhar dele. Havia certeza. O povo foi chegando aos poucos. Uma ruma de gente, mas sem alvoroço. Só olhos atentos. Uma mulher cochichou com a outra. Um menino apontou. Um velho cruzou os braços. O sargento conseguiu fincar a primeira estaca torta. Olhou. Percebeu o erro. Puxou e refez. O suor desceu pelos olhos, ardendo. "Assim não", disse o vaqueiro. "Firme, senão cai de novo." O sargento obedeceu. Não levantou a cabeça. Nunca tinha recebido ordem de matuto. Nunca tinha precisado ouvir correção de quem antes desprezava. O sol subiu mais. O corpo começou a pesar. A garganta secou. "Água", murmurou. Ninguém respondeu de imediato. Um tempo depois, uma mulher deixou uma cuia no chão a alguns passos. Não falou nada. O sargento foi até lá, bebeu devagar, como quem pede licença até para respirar. Voltou ao trabalho. Estaca por estaca. Arame sendo puxado com mão nua. O ferro cortou a palma. O sangue apareceu, misturado à poeira. Ele fez careta, mas não parou. Corisco não estava ali, mas um dos cangaceiros murmurou: "Isso é só o começo." O sargento não respondeu. Continuou. Quando o sol começou a descer, a cerca estava de pé. Torta em alguns pontos, firme em outros. Não perfeita, mas diferente do desmantelo que havia antes. O povo observava. Ninguém elogiou. Ninguém zombou. Lampião se aproximou devagar, parando a poucos passos. "Cansado?" perguntou. O sargento respirou fundo.
Tô. Lampião assentiu. Cansaço passa. Vergonha não. O homem baixou a cabeça. O vento soprou outra vez, levantando poeira fina ao redor da cerca recém-erguida. O sertão parecia testemunhar o começo de algo que não se resolvia com bala. E o sargento, com as mãos sangrando e o corpo moído, começava a entender que o castigo mais pesado não era morrer. Era aprender a viver diferente. O segundo dia amanheceu sem anúncio, como tudo no sertão. Não houve toque de corneta, nem ordem gritava, nem farda impondo pressa. O sargento acordou no chão batido, o corpo duro feito madeira seca, as mãos inchadas, os cortes da palma ardendo como brasa enterrada. Por um instante, esqueceu onde estava. Depois, as vozes da véspera voltaram, uma por uma, pesadas como pedra. Ele não tinha mais nome ali. Era só o homem que devia. Levantou devagar. As costas reclamaram. O sol ainda nem tinha subido direito e o calor já grudava na pele. Ao redor, o vilarejo despertava, galinhas ciscando, uma mulher varrendo o terreiro, um menino correndo descalço atrás de um cachorro magro. Ninguém lhe deu bom dia, ninguém lhe deu ordem. Aquilo doía mais que desprezo. Lampião não estava por perto, nem precisava. A sentença já tinha sido dita. O sertão observava. O vaqueiro da cerca apareceu primeiro, mascando um pedaço de fumo. Hoje tem mais, disse, sem olhar direto. A cerca do lado da caatinga caiu também. O homem assentiu. Não discutiu. Seguiu. O caminho era curto, mas cada passo parecia atravessar anos de soberba. Chegando ao local, viu o estrago. Estacas arrancadas, arame enrolado feito cobra morta, marcas antigas de casco no barro seco. Lembrou-se do dia em que ordenara que derrubassem tudo, dizendo que servia de esconderijo para cangaceiro. Agora entendia o que tinha escondido ali, sustento de gente pobre. Abaixou-se e começou. As mãos doíam ao tocar a madeira áspera. O arame cortava. O suor ardia nos olhos. Mesmo assim, continuou. Não por medo, por vergonha. O povo passou a observar de longe. Um velho encostado num cajado, duas mulheres cochichando. Um menino curioso tentando entender por que o homem da farda agora trabalhava como qualquer outro. Painho, perguntou o menino, puxando a barra da calça do velho. Esse homem é bandido? O velho respirou fundo. Não, bichinho. Ele está aprendendo. O sargento ouviu. A frase entrou como faca lenta. Trabalhou a manhã inteira. Estaca por estaca, nó por nó. Quando errava, refazia. Quando acertava, seguia. Não havia aplauso. Não havia humilhação aberta. Só observação. Perto do meio-dia, uma mulher deixou um pedaço de pão duro e um punhado de farinha sobre uma pedra. Não disse nada. Ele olhou, hesitou, depois comeu devagar. Cada mordida tinha gosto de dívida. Mais tarde, foi chamado para consertar a porta de uma casa de taipa. A menina que falara no dia anterior observava de longe, abraçada a uma boneca de pano. A mãe dela mantinha distância, os braços cruzados, o olhar desconfiado. Foi aqui, disse a mulher, apontando para a dobradiça quebrada. Tu chutou, ele assentiu. Eu conserto. Pegou as tábuas, ajustou, pregou torto na primeira tentativa. Arrancou e refez. O sol batia direto na nuca. O suor escorria pelas costas, grudando a camisa no corpo. A menina não falava, só olhava. Quando a porta finalmente fechou firme, ele testou 2 vezes. Tá boa? Me perguntou baixo. A mulher demorou a responder. Olhou a porta, puxou devagar, empurrou, não rangia. Tá, não era perdão, era constatação. O homem assentiu e se afastou, sentindo um peso diferente no peito. Não era alívio, era consciência. À tarde, ajudou a limpar o poço. Pedra por pedra, terra por terra. O cheiro de mofo e água parada subia pesado. Cada pedra retirada parecia arrancar um pedaço da soberba antiga.
Um velho se aproximou da beira. Esse poço, disse, meu pai cavou com a mão. Tu mandou entulhar dizendo que escondia a arma. O sargento não respondeu. Continuou retirando pedras. As lágrimas caíram misturadas à poeira, virando barro no rosto. Quando a água começou a aparecer no fundo, um murmúrio correu entre o povo. Voltou, disse alguém. O velho assentiu. O sertão responde quando o cabra sua de verdade. O homem tentou se levantar, mas as pernas falharam. Caiu sentado no chão, ofegante, coberto de poeira e sangue seco. Não havia ninguém para ajudá-lo a levantar. Nem precisava. Ele próprio se ergueu, apoiando-se nas mãos feridas. Lampião apareceu no fim da tarde, montado, parando a certa distância. Observou tudo sem interferir. O homem ouviu, mas não se aproximou. Não era hora de palavra. Era hora de prova. Lampião falou apenas uma vez. Continua. O homem assentiu. Quando o sol começou a cair, tingindo a caatinga de vermelho sujo, ele percebeu que já não era o mesmo que chegara ali 2 dias antes. A farda ainda estava no corpo, mas não mandava mais em nada. O povo não o temia, observava. Naquela noite, deitado no chão, o corpo moído, as mãos latejando, ele entendeu. O castigo não era trabalho, era memória. O sertão não precisava chamá-lo de culpado, bastava fazê-lo lembrar. E pela primeira vez, o homem que antes só sabia mandar, começou a aprender a servir. O último amanhecer chegou sem alarde, como se o sertão tivesse decidido que certas despedidas não merecem anúncio. O homem acordou antes do sol, o corpo ainda doído, mas a cabeça diferente. Não era alívio, era consciência. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sabia quem era sem a farda. Sentou-se no chão batido, olhando as próprias mãos. Os cortes estavam fechando, mas a pele rasgada guardava marcas que não desapareceriam tão cedo. Passou o polegar sobre uma delas e lembrou do momento em que apertara o pescoço errado, achando que dominava mais um matuto qualquer. Vixe Maria, como o mundo vira ligeiro. O vilarejo já se movia, gente indo e vindo, galinhas soltas, o cheiro de café ralo subindo de alguma casa. Ninguém o expulsava, ninguém o acolhia. Ele estava ali porque devia estar. Lampião surgiu montado, vindo da estrada de barro, seguido pelos homens. Não havia pressa, não havia espetáculo, apenas o som dos cascos batendo no chão seco e o ranger do couro das celas. O povo começou a aparecer aos poucos, como se cada um soubesse que aquele momento encerrava algo que ficaria guardado para sempre. O homem se levantou. Não havia mais círculo de julgamento. Não havia acusação nova. O que precisava ser dito já tinha sido dito. O que precisava ser feito tinha começado. Lampião desmontou a poucos passos dele. O silêncio ficou grosso, desses que carregam decisão. É aqui que termina, disse Lampião simples. O homem assentiu. Eu sei. Lampião o olhou firme. Não havia raiva. Não havia bondade exagerada. Havia verdade. Tu não sai limpo daqui, continuou. Sai consciente, e isso pesa mais. O homem respirou fundo. O peito ardeu. Eu vou lembrar. Corisco não estava ali, mas um dos cangaceiros deu um meio sorriso torto. É bom mesmo, macho véi. Lampião caminhou devagar ao redor dele, como quem mede um terreno antes de fincar estaca. Tu chegou aqui achando que respeito vinha do medo, disse, achando que farda fazia homem maior que outro. O homem não desviou o olhar. Eu estava errado. Lampião assentiu. Tava. O vento soprou leve, levantando poeira fina. Uma mulher segurou o filho pela mão. O velho do cajado permaneceu imóvel, observando. O sertão não esquece, disse o velho por fim, mas também não vive preso no passado. Lampião voltou o olhar para o povo. O que foi feito aqui fica registrado, disse. Ninguém precisa esquecer. Mas ninguém precisa viver só disso. Uma mulher cruzou os braços.
A gente vai saber se ele mudou. Lampião concordou com um leve movimento de cabeça. Vai. O homem deu um passo à frente. Olhou para a porta que consertara, para a cerca que levantara, para o poço que voltara a dar água, pequenas coisas, coisas que antes ele pisaria sem olhar. Eu não peço que esqueçam, disse a voz firme. Só prometo não repetir. Ninguém respondeu. Não havia aplauso, não havia absolvição, havia observação. Lampião colocou o pé no estribo e montou novamente. Tu vai embora, disse, sem farda, sem arma, só homem. O homem olhou para a roupa que vestia. Ainda era a mesma, mas não era mais. E se eu errar de novo? E perguntou. Lampião puxou as rédeas devagar. O sertão vai atrás. Não foi ameaça, foi destino. Os cangaceiros começaram a se posicionar, um a um, silenciosos, prontos para partir. O som dos couros, o tilintar das cartucheiras, o cheiro de pólvora velha misturado com suor e poeira, tudo aquilo ficaria gravado na memória do homem para sempre. Um dos soldados da antiga volante observava de longe, encabulado, sem coragem de se aproximar. Lampião olhou para ele. Aprende, disse apenas. O soldado assentiu, a cabeça baixa. O homem deu mais um passo, aproximou-se da mulher da porta consertada. Eu fui um desgraçado, disse baixo. Ela o olhou por um instante. O sertão lembra, respondeu. Tu também. Ele assentiu, caminhou até o velho do cajado. Eu empurrei o senhor. O velho apoiou o peso no bastão. Empurrou, disse. Agora tu segue o caminho sem empurrar ninguém. O homem engoliu seco. Sim, uma menina puxou a barra da saia da mãe e cochichou. Mainha, ele vai voltar? A mãe respondeu sem olhar para o homem. Só se esquecer. Lampião puxou as rédeas. O cavalo virou devagar. Partiu, disse. O bando começou a se mover, levantando poeira leve, sem espetáculo, sem vitória cantada, apenas justiça feita do jeito torto e certo do sertão. O homem ficou parado até o último vulto desaparecer na caatinga. O silêncio voltou ao vilarejo, mas não era o mesmo. Não era silêncio de medo, era silêncio de coisa resolvida. Ele olhou o caminho por onde Lampião partira. Depois olhou o caminho oposto. Pegou a estrada contrária, sem escolta, sem garantia, só o peso do que vivera. O povo voltou às rotinas, a cerca ficou de pé, o poço continuou dando água, a porta não rangia mais. Pequenas coisas, coisas reais. Alguns dias depois, um viajante perguntou pelo destacamento federal. O velho respondeu, aqui não manda mais no grito, não. O nome do homem foi sendo esquecido aos poucos. Mas o que aconteceu com ele virou história contada em voz baixa nas feiras, nas rodas de conversa, nas noites quentes, não como vingança, como aviso. Porque no sertão, morrer é fácil, difícil é viver lembrando.